Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. O Senhor sim está aqui neste lugar. Sabe por que Ele está aqui? Porque Ele nunca falta ao encontro. Amém? Repete assim comigo: o Senhor nunca falta ao encontro. Ele sempre está. Aleluia. Amém. Quantas coisas já aconteceram aqui hoje, desde o café que nós tomamos ali, esta comunhão e esta oportunidade de estarmos aqui com vocês, eu com a minha família, como a Mari falou, Carol, Samuel, pequeno Samuel, a Aninha, meu pai e minha mãe estão conosco hoje aqui, glória a Deus, surpresa, amém? Que bom poder ver meu pai sentado. Lá em César ele não senta, gente. Ele fica andando na porta, vai no portão, vai virar água, vai... E aqui está amarrado ali. Amarra ele ali, alguém. Glória a Deus. Você pode abrir comigo em Jeremias, capítulo 33. Deixa aberto aí. Os visitantes fiquem à vontade, amém? Sintam-se em casa. Como a irmã falou, essa se não é a casa do Pai. Amém. Márcio, saudade. Tudo certo? Glória a Deus. Irmãos, o Thiago falou para me ignorar esse pomponzinho aqui, mas eu falei logo para Carol, falei assim, microfone da Xuxa hoje aqui, hein? Vou virar aqui, tá? Desculpa, Thiago, era para ignorar, você falou. Tá bom. Ai, ai. Não é da Xuxa não, tá, irmãos? É de Deus esse microfone aqui. Queria fazer uma pergunta e hoje tem algumas perguntas para vocês. Deus responde orações? Sim ou não? Sim. Responde, né? Eu também acredito que Deus responde orações. Eu também creio nisso. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas aqui já tiveram orações que não foram atendidas? Também, né? Sim, também, né? Deus responde ou não responde? Então, a gente já começa bem. A gente sabe que algumas orações a gente se sente no Calvário. Deus, por que me abandonaste? Na verdade, a gente faz um drama todo, muitas vezes nem no Calvário estamos, né? E nosso questionamento sempre, ele aponta, nosso questionamento, quando não somos respondidos, ele sempre é rico em argumentos, né? A nossa mão direita sempre lembrando o que a nossa esquerda fez no reino. E quando nós percebemos, já estamos nos comportando de uma maneira ao contrário do que a cultura do reino ela nos ensina a viver. E eu perguntei para o Thiago se tinha algum tema que vocês estavam falando. Ele falou, a gente está falando de oração. Eu falei, glória a Deus, é um tema de Deus. É de Deus isso. Porque é um crente, o crente é uma galera conhecida por oração. Só que a maioria deles é uma galera que não ora, conhecida como galera de oração. E isso tem sido uma realidade em muitos de nós. Cara, quantas vezes eu fui constrangido por pessoas chegarem para mim e falar, eu sei que você está orando por tal coisa. Na verdade, eu não orei, irmão, sobre isso. Quantas vezes eu fui constrangido, eu sei que você ora muito para a minha vida. Nunca orei por essa vida. Nunca orei por essa vida. E a gente é lembrado, é conhecido como
homens e mulheres de oração. Somos ou não somos? Conhecido como homens e mulheres de oração. Lembro de um rapaz, ele falar assim, não, eu quero que o Senhor ore pela minha casa, porque o Senhor paga um preço maior, porque o Senhor é de jejum, porque o Senhor já... Falei, cara, você é crente ou só eu que sou crente? Na verdade, talvez você ore mais do que eu, não sei. Então, nós somos conhecidos como homens e mulheres de oração. Nós oramos para nos alimentar, nós oramos quando acordamos, nós oramos quando vamos dormir, nós oramos quando fazemos aniversário. Parabéns, Deus abençoe. Não é verdade? Quando nasce uma criança, nós oramos. Quando vamos sepultar alguém também, oramos. Quando a gente vai no monte, a gente ora. Quando a gente entra no quarto, a gente ora. Quando a gente vem na nossa igreja, oramos. E fui surpreendido por uma oração longa da Mari aqui sobre a minha vida. Eu estava precisando disso, sabe? Falei assim, ora mais, ora mais, ora mais. Glória a Deus. E eu já comentei com... A gente, quando tem aniversário em família, em casa, sempre chama o pastor, a pastora para orar. Sempre há oração. Só que tem antes da gente ler, né, antes da gente mergulhar um pouco mais nas escrituras aqui, só que Deus, ele chama algumas pessoas de hipócritas e chama algumas pessoas de espirituais. Deus reconhece algumas ofertas, Deus rejeita algumas ofertas. Deus recebe orações e Deus também rejeita orações. E quando que nós somos aceitos na presença de Deus? Eu acho que eu já falei isso aqui, porque eu falo isso em todo lugar. O que Deus pode receber de você? A resposta é Jesus Cristo. A única coisa que Deus pode receber de você é Jesus Cristo. Ele não pode receber mais nada de você, apenas Jesus Cristo. Então, a sua oração, se tiver Jesus, Ele recebe. A tua obra, se tiver Jesus, Ele recebe. O seu id, se tiver Jesus, Ele recebe. Se não tiver, é apenas turismo. A tua obra, o teu trabalho. Aleluia. Tem pentecostal nessa igreja, irmãos. Amém? O teu trabalho se você oferece esse trabalho e Jesus está contigo, isso é uma obra. Mas se Jesus não está contigo, você só vai se cansar. Eu quero dizer que Deus, ele só pode receber Jesus da tua vida. Ele só pode receber Jesus de você. Quando Deus, ele repreende os religiosos, eles falam assim, como aqueles que oram e clamam em altas vozes nas esquinas e nas praças. Ele fala assim, a fim de que outros o vejam. A fim do quê? Amém. A fim de que outros o vejam. Isso faz aquela oração, então, uma religiosidade, talvez não muito compreendida no reino de Deus. Porque Deus, ele não aceita muito esse tipo de oração. E quando que as nossas orações foram a fim de que outros vejam? Não é verdade? É verdade ou não é? Eu estou tomando um pouco de cuidado, porque eu estou sendo muito cobrado por Deus.
E Deus está quebrando muito a religiosidade da minha vida. Muitas coisas que eu ainda faço e sou deparado com religiosidade. Opa, onde Jesus está aqui? Jesus não está, mas eu tenho que fazer. Sabe aquilo lá, não? Jesus não está, mas eu tenho que fazer. Estou na responsabilidade de fazer, mas Jesus está, não está. E a gente acaba fazendo porque tem que fazer. Mas e cadê Jesus? Onde Ele está? Então, a gente pode voltar um pouco mais. O que nos levou a fazer aquilo? Uma obra, um trabalho, um ID, uma ministração. O que nos levou a fazer aquilo? O que nos levou foi porque eu sei tocar, dei meu nome e fui chamado. Ah, porque eu tenho teologia, dei o meu nome e deram uma oportunidade. Porque eu sou formado na sua área, me apresentei e fui recolocado para fazer aquilo. Eu sou professor, fui dar aula. Eu sou cantor, fui cantar. Estão comigo? Amém? Eu sou simpático. Dei um sorriso para as pessoas. Eu fui guarda, fiquei fazendo ronda. Desculpa, pai, isso aí não era com você, não. Mas a questão é, Jesus está? Porque às vezes até o trabalho é para ser executado. Provavelmente aquilo que você se profissionalizou, aquilo que você tem uma inclinação, aquilo que você tem aptidão a executar, provavelmente você vai executar isso dentro da igreja. Mas a questão é que agora, para o trabalho deixar de ser trabalho apenas, ele precisa que Jesus esteja nele. Ele precisa Jesus ser a motivação. Precisa ser o quê? Motivação. Quando Jesus é a tua motivação, quando as suas expectativas estão em Jesus, expectativas estão em quem? Quando a sua expectativa está em Jesus, a palavra fala assim, ó, aqueles que esperam em Cristo não se frustram. Entendeu qual que é a diferença, irmãos? O salário do reino de Deus está em Cristo. A recompensa, que ele não tem problema nenhum com recompensa, está em Cristo. Quando fazemos sem Cristo, nos frustramos. Quando fazemos sem Cristo, questionamos. Quando fazemos sem Cristo, muitas vezes nossas orações não são atendidas. Agora, para a gente dar continuidade, eu não estou me referindo que a nossa oração não atendida não tinha Cristo. A gente pode compreender que talvez nós não compreendemos a resposta. Amém? Então, eu comecei a fazer uma lista aqui sobre as orações não atendidas. Segundo a pesquisa do Ibope, o que está no topo da lista é vida financeira. Oh, Jesus, prospera minha casa. Oh, Senhor, preciso de um aumento. Oh, Jesus, preciso pagar as contas. Pelo menos na minha casa a gente ora bastante assim, desculpa. Oh, Senhor, olha os boletos chegando sem parar. Oh, Jesus, olha os nossos negócios. E em primeiro lugar da lista está vida financeira. E depois essa lista segue como cura de enfermidade ou orações para a própria vida. Não é verdade? Muitas vezes oramos por pessoas que estavam enfermas e elas faleceram. Eu tive acho que minha primeira experiência de uma resposta contrária da minha vontade com Deus foi quando eu estava orando por
um grande amigo. Ele era noivo da minha irmã na época, o Guilherme, acho que alguns aqui conheceram. Ele tinha 22 anos de idade, ele teve um câncer, esse câncer era muito grave, ele foi piorando e nós começamos a orar. Eu lembro que durante uns 3 meses, eu frequentei a casa dele todos os dias, e cada dia levava uma palavra, cada dia pregava, cada dia orava, cada dia clamava, cada dia adorava, todos os dias durante uns 3 meses, chegava lá, e aí Gui, como que está a fé? Ele, inabalável. Eu falei, cara, não tem erro, isso não tem erro, nós estamos juntos, e mergulhando, e ele faleceu. Aquele velório, acho que foi um dos mais doloridos da minha vida. E eu chorava desesperadamente. Eu precisava compreender o que era uma resposta negativa à minha vontade. Eu precisava compreender o que era Deus não responder e Deus dizer não. Eu precisava compreender o que Deus era capaz de fazer e o que Deus gostaria de fazer naquele instante. Eu precisava amadurecer que a vontade soberana do Senhor estava acima da minha vontade falha humana. Estão comigo ainda? E isso faz parte da nossa maturidade espiritual. Isso faz parte da nossa caminhada espiritual. Isso faz parte. E a resposta contrária à nossa vontade, quando Deus libera, é como ele diz para Paulo: orei já quantas vezes para que o Senhor tire esse espinho da carne. Mas ele disse: ei, a minha graça te basta. Ei, graça de Deus, maravilhosa graça. Sabe, tem canções, como hoje eu cantei, eu chorei tanto aqui na hora que você estava cantando, essa música, eu encontrei o meu tesouro. Poxa vida, cara, quando você mergulha na realidade do que você está pronunciando, meu amigo, eu admiro muito essa canção. E eu vou falar para você que algumas canções mexem muito com o meu coração, assim, de cantar, e enquanto está estremecendo aqui dentro, e igualmente algumas palavras é difícil de liberar enquanto está ardendo aqui dentro. Estava cantando lá, a Mari falou assim: bate palma. Eu falei: não quero bater palma para essa música. E quando você vive uma verdade, quando você está disposto a viver uma verdade, você precisa estar disposto a ouvir respostas contrárias da tua vontade. Anotou isso? Porque isso vai ser fundamental para você continuar caminhando como cristão sobre essa terra. Talvez eu esteja te adiantando aqui um processo. Talvez isso seja necessário você ter ouvido hoje. Se você quer caminhar sobre uma verdade, você precisa estar preparado para viver sobre respostas contrárias da tua vontade. Irmãos, quando você está, eu já dei o testemunho aqui, quando muitas vezes você está vivendo numa vida, puxa, glória a Deus, estou vivendo uma recompensa do Senhor na terra, estou vivendo uma vida, e o cristão precisa ser transbordante, amém? O cristão, ele precisa ser uma bênção, não é verdade? Sim ou não? Ele precisa ser uma bênção.
E quando ele é uma bênção, ele consegue transbordar. Então o transbordar do cristão é isso, é ele ser uma bênção. Ele não vinha atrás de uma bênção, mas ele ser uma bênção. Ser tu uma bênção, como dizia a pastora Marlene. Ser tu uma bênção. Seja você uma bênção. Não é verdade? Sim? Estão comigo? Então, quando você sabe da palavra e você prega, e quando você decide viver as verdades de Cristo, só que essas verdades de Cristo te levam a um lugar, fala assim, opa, mas a recompensa não está aqui, Senhor. Por que o Senhor me trouxe aqui? A recompensa não está aqui. O que tem aqui para mim? Você está preparado para ouvir a resposta? Sim, tem eu aqui para você. Está preparado? Não. Eu não estou profetizando não que a tua casa cairá em ruínas. Não é isso que eu estou profetizando sobre a tua vida. Estou profetizando ao teu espírito. Estou profetizando para que a tua alma aquiete. Estou profetizando para que o seu corpo esteja preparado para obedecer. Amém? Você está preparado? Poxa vida, está lá no cantinho, foi Jesus, mas o altar está ali, o púlpito está ali, Senhor. Eu tenho chamado, o púlpito está ali, mas de repente, eu não sei se eu posso vir aqui, mas de repente Senhor, onde você está me levando? Isso talvez seja profético para alguém aqui, mas o caminho das crianças ali. Mas eu quero dizer que só parece que vai se distanciando daquilo que você deseja, sabe? E quando você vê, Senhor, mas a recompensa, o que tem aqui? Jesus fala, tem eu aqui. Tem eu aqui. Sabe, um homem chamado Filipe, que estava pregando, estava a hype ali do evangelho, estava fresquinho o sangue estava fresquinho ainda. Ele estava pregando e multidões, pessoas se convertendo, sendo curadas, e Deus pega ele, vai a uma rua deserta. Uma rua o quê? Deserta, irmãos. Vai a uma rua deserta, lá tem um etíope, e você vai pregar para ele. Mestre, Deus, mas a recompensa, olha que a multidão está aqui, gente. Sabe, quando você está disposto a viver isso, nós temos uma banda chamada Reino Avante. Quantos já ouviram falar? Deveriam ter ouvido falar já, hein? É da tua igreja. Você precisa entrar no Instagram, pelo menos acompanhar lá. Estou brincando, faz isso se você quiser. Mas faça. E nós temos um propósito no nosso coração. Nós temos uma banda, nós estamos gravamos 2 músicas já. Uma gravamos lá na igreja de César, a outra gravamos lá no teatro, que foi maravilhoso. A noite foi abençoada. E a gente está com uma terceira já para gravar. A gente está aguardando o tempo de Deus, sabe? E a gente está produzindo ela já. Mas a gente olhou um para o outro assim e falou, cara, você sabe que a gente já não está mais novinho, né? Para ter banda assim, bandinha e tal. Se aventurar por aí, não sei. Eu sei que não parece, mas eu vou fazer 42 anos esse ano. E, cara, as caixas que a gente carregava antes, onde a gente ia tocar, não é verdade? Carregava as caixas. Agora, irmão, tem que pegar de 3. Tem que chamar os filhos. Pega aí, vai, leva lá. O cabo, tem que plugar o cabo aqui assim, ó. Pluga aí para mim, por favor, sabe? Não? As costas doendo. Então, a gente sabe que a gente não tem tanto tempo, mas a gente sabe que a gente tem um propósito.
E nós não colocamos a agenda aberta na internet para ser chamado pelas igrejas, para tocar nas igrejas. Tanto é que nós não fazemos muito isso. Atendemos convites, sim, mas nosso propósito maior é parar e ouvir a Deus. Falei, Senhor, onde podemos servir com excelência? Nós tocamos uma vez na Praça de Sabaúna, nós tocamos no Conjunto Nova União, antiga Divinéia, nós tocamos no CAED, Coração do CDHU, em César de Souza, não sei se você conhece lá, cara, muito louco, prédio para todos os lados, e a gente lá no meio, tocando para as janelas. Nós tocamos em Fundação Casa, que é a FEBEM, 2 vezes. Nem foto pode tirar lá dentro. Só que Biritiba, fomos tocar também. Só que, cara, a gente estava tocando Fundação Casa. Não sei se vocês já visitaram. Eu vou ler a Bíblia aqui já, irmãos, tá? Você que se abriu aí, deixa aberto. A gente foi tocar lá. A princípio, dividiu em 2 turmas. Primeiro entrou uma, depois entrou a outra, porque não podia reunir tudo junto lá. E são umas crianças, irmãos, de 18, 20 anos, barbado, tatuagem para tudo, para cara, e intimidadores. E quando a gente tocou, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E aqueles meninos entrando, intimidando a gente de todos os olhares possíveis. Vocês estão lá, você fala assim, levanta a mão, eles, abaixa a cabeça, senta, levanta, obedece tudo, feitos uns robôs. Só que quando a gente está lá ministrando, minha cabeça sabe a letra, graças a Deus eu canto com a letra aqui também para não esquecer, mas não tinha como você estar pensando em muitas outras coisas enquanto você estava ministrando canções. Alguém aqui já estuprou, alguém aqui já matou, alguém aqui já roubou, muitos aqui são envolvidos com drogas, muitos aqui são traficantes, muitos aqui foram presos, irmãos, por algum motivo. E eles estavam ali nos intimidando com olhares tipo, nós não queríamos estar aqui, vocês não queriam estar aqui, ninguém queria estar aqui, mas a gente está aqui. E esse era o clima. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma porta para entrar aí. Preciso de uma frestinha. Por favor, Deus. E daí tinha uma canção que a gente começou a ministrar e ficou só instrumental. Eu falei assim, eu trabalho de domingo a domingo. Hoje era um dia de folga que eu ia ficar na minha casa. Eu tenho uma filha que acabou de chegar em casa, nós esperamos ela por 7 anos. Ela chegou em casa, eu tenho um filho de 13 anos, eu tenho uma esposa linda me esperando em casa. Só que eu queria estar aqui com vocês, minha família gostaria que eu estivesse aqui com vocês, porque nós sabemos que tem um propósito, tem pessoas aqui que não deveriam estar aqui e achei. E daí um já pegou na mão do outro, um já começou a chorar, um já começou e a gente começou a ministrar a partir disso. Tem até um trecho dessa ministração, a gente não fala de onde é, mas no meu Instagram e no Instagram da banda tem lá uma liberação de uma ministração, foi essa ministração. E a gente fez um apelo para aceitar Jesus Cristo. Nessa última vez, foram 27 jovens aceitaram Jesus, mais 2 funcionários do Fundação Casa, 2 carcereiros, foram lá aceitar Jesus junto com os... Sabe, eu estou falando aqui, mas se eu não falasse, não precisaria falar, precisaria? O que aconteceu, aconteceu. Isso é ser conduzido para eu não sei nem por que eu estou pregando isso agora, mas isso é ser conduzido a um lugar deserto. O que nós precisamos, eu quero também uma pausa aqui e ser grato pelo Gui,
Porque quando nós saímos, irmãos, a gente não tem som para levar, a gente paga para tocar nas praças. A gente aluga o som e Ele nos abençoou das últimas vezes que a gente saiu. Ele nos abençoou, leva as caixas lá. Vocês estão fazendo a parte de vocês, nós estamos fazendo a nossa. Glória a Deus pela sua vida. E talvez ninguém aqui sabia disso também. Mas isso é um reino. Isso é o reino. Isso é o reino de Deus. É claro que eu já reconheci aqui para a próxima, ele já se sentiu mais pressionado. Estou brincando. Eu sei da sinceridade do teu coração. E glória a Deus, que Deus traga essa recompensa sobre a sua vida. Amém? Mas o que eu quero dizer é que Deus, sim, Ele ouve a tua oração e Ele responde a tua oração. Porém, precisamos estar atentos ao que o Senhor deseja fazer com a nossa vida. Ele atende a oração de pessoas, conduzindo elas a estradas desertas. Ele atende a oração de pessoas, curando. Ele atende o coração de pessoas, entregando a morte. Ele atende a oração de pessoas, dando aumento. Ele atende a oração do seu chefe também. Senhor, essa empresa está passando por dificuldade. É por isso que às vezes você não recebe aumento. Porque ele está atendendo a oração do seu chefe. Mas vamos lá. Você abriu? O contexto aqui de Jeremias, ele está preso num pátio da guarda, nós vamos ler aí, por anunciar a palavra de Deus, que confrontava os líderes, os reis e os sacerdotes. A cidade de Jerusalém estava cercada pelos babilônicos, vivendo sua maior crise. Mesmo em meio ao caos, o Senhor ainda respondeu ao profeta. Amém? Jeremias 33, vamos ler aqui, depois a gente continua percorrendo. Eu vou ler na Almeida, século 21, acho que é a minha aqui. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele ainda estava preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecê-las. Senhor é o seu nome. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram demolidos como defesa contra as rampas e contra a espada. 5. Quando lutarem contra os babilônios, ficarão cheios de cadáveres, de homens que matarei na minha ira e no meu furor, porque escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. 6. Mas eu mesmo levarei a ela a saúde e cura, e eu os curarei e lhe manifestarei transbordante paz e segurança. 7. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e reedificarei como no princípio, e purificarei de todas as maldades com as quais pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. 9. Então esta cidade terá um nome que me trará alegria, louvor, glória diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que lhe faço. Tremerão, espantadas por causa de todo o bem e da paz que lhe dou. Amém. Este é um texto incrível de nossas escrituras. Eu quero passar por ele aqui com vocês. Jeremias, presta atenção, Jeremias estava em cadeias, mas a palavra de Deus não estava.
Então, quando você sentir no Calvário e orando, Deus meu, por que me abandonaste? Você precisa entender que, embora muitas vezes nem na cruz você está, mas muitas vezes você está em alguma cadeia, você está preso em algumas correntes, você está preso em algum pecado, você está preso. Deus não está preso. Mas a nossa mente, ela costuma a condicionar o poder de Deus por aquilo que nós vemos. A nossa mente tende a condicionar a manifestação de Deus pela estrutura que nós preparamos para receber. A nossa mente, irmãos, está condicionada a esperar respostas de Deus pela loucura do raciocínio humano, lógico, que nós podemos deduzir. Estão aqui comigo? Sim? Você pode estar em crise, fala assim, mas Deus não. Amém. Você pode estar com problemas financeiros, mas Deus não. Você pode estar com problemas de saúde, mas Deus não. Nós tendemos a condicionar. Eu sei que muitas vezes nós oramos, mas não acreditamos muito no que oramos. Eu estou falando no modo geral, tá? Eu estou jogando essa palavra aqui não para trazer uma acusação, mas para que a igreja talvez num todo possa receber, ou raciocinar, levar essa linha de raciocínio comigo. Eu falo daquilo que eu prego naquilo que eu já fui pregado, na verdade. Eu ministro onde eu já fui ministrado. Eu já me peguei orando e limitando o que Deus poderia fazer. Mas isso, até a gente vê que Deus dificilmente faz aquilo que nós pedimos, né? A resposta de Deus é sempre diferente da pergunta que fazemos. Alguém tem essa percepção comigo? Parece que a resposta de Deus é sempre diferente das perguntas que fazemos. Por que, Deus? Por que, Senhor? O Senhor não é claro? Por que o Senhor não escreve? Ele fala assim, não tem como ser mais claro do que a luz do mundo. E se você quer que eu escreva, ele fala assim, mas você já deu conta? Já deu conta de ler já o que eu já escrevi? Nós queremos que Deus escreva algo novo, e nós não temos a paciência dos dias de hoje. Nós queremos rodar a Bíblia assim, mas ela roda assim, ó. Deu para entender? E é exatamente assim que Deus é. Deus, ele não responde diferente das nossas perguntas. Nossas perguntas que não são adequadas para o que Deus pode fazer. Amém? Vai aprendendo. Vai aprendendo. Um exemplo claro, que já é comum, quando você pede paciência, o que Deus te dá? Oportunidade de ser paciente, e por aí vai. Daí ele fala assim, no versículo 2, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que forma para estendê-las, Senhor é o seu nome. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes, olha o que ele fala aqui, inacessíveis, que não conhece. Deus, ele tem sempre resposta além da lógica, porque a lógica é humana, e Deus, ele sempre tem resposta além da lógica. Olha o que ele fala, coisas grandes, inacessíveis, que não conhece. Cara, é inacessível e nós não conhecemos. Esta é a resposta de Deus. Espera aí.
Se é inacessível e eu não o conheço, e como então eu terei acesso? A resposta é: tudo isso não cai na tua mão, tudo isso não cai na tua conta bancária, tudo isso não acontece lá dentro da tua casa ou lá no teu trabalho, como uma fumacinha, um pozinho de pirim-pim-pim que ele libera na tua casa. Tudo isso está nele. Essa resposta está nele. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Os teus sonhos são maiores do que os nossos. Sim ou não? Então, se é maior, se está mais alto, só tem uma maneira, irmãos. Sabe, o dízimo e a oferta não é um gasofilaço, não é uma caixinha preta, bonita que fica aqui, que você deposita uma quantia financeira. O dízimo e oferta está nele, dentro dele. Estão comigo aqui, não? Não adianta você dizimar e apontar o seu celular, QR Code, pá, coloquei lá, milão hoje, quero ver quem bate minha oferta. Aleluia. Não adianta, irmãos, porque isso está nele. Se você tem algo contra o teu irmão, primeiro conserte, depois você... Porque isso aqui não é uma caixinha preta que tira dinheiro dos pobres e dos ricos. Isso aqui é Ele, é Cristo, é Jesus. O altar é Ele. Nós precisamos ser Ele. Se vocês me entendem. Não publica isso não, senão dá ruim, tá? Nós precisamos ser um com Ele. Agora você pode publicar. Nós precisamos ser um com Ele. Precisamos estar nele. E Ele precisa estar em nós. Ele precisa ser a videira e nós os ramos. Tudo isso que você já sabe. Mas a nossa oração muitas vezes está aqui e Ele está ali. Nosso clamor muitas vezes está aqui e Ele está lá. Se você está disposto a viver uma verdade, precisa estar disposto também a caminhar sobre ela. Amém? Irmãos, existe uma chave para as câmaras secretas do Senhor. E não é a chave do Pablo Marçal, acredite em mim. Eu vou liberar uma chave aqui agora. Mas existe uma chave que sim abre uma porta para as câmaras secretas do Senhor. E o Senhor tem prazer em colocar esta chave em suas mãos. E tudo que você ligar aqui na terra. Vocês estão comigo? Esta chave, irmãos, ela se chama oração. Esta chave se chama relacionamento. Esta chave foi a chave que muitos povos recusaram. Esta chave são que alguns dentro da igreja tomam posse. Irmãos, alguns dentro da igreja tomam posse. Eu preciso alertar que não são todos, mas alguns. E não é o pastor que decide para quem ele libera a chave, não. Não é, irmãos. Essa chave você só alcança quando você faz jus àquilo a quem você é reconhecido por essa terra. Um povo que ora, a fim que o Senhor ouça. Finalidade, não seja ser visto como você ora bonito. Irmão, se parâmetro para estar perto de Deus fosse orar bonito, eu estava perdido, lascado. Eu começo a orar e falei, meu Deus, que palavras que eu estou usando nessa oração. Eu nem falo direito. Às vezes eu erro o português. Às vezes eu fico em silêncio no meio de uma oração pública. Será que eles estão achando que eu não sei o que falar agora e eu estou inseguro? Será que eles estão achando que eu não estudei a palavra? Será que eles... A gente não pode ter problema com silêncio. É um pouco constrangedor, mas a gente não pode ter problema com ele. Eu falei aqui, acho que da última vez, né? Cara, eu com meu filho, às vezes a gente senta no sofá, eu com a minha esposa,
Ficamos, às vezes, meia hora, 40 minutos sem falar nada. Tomando café, quieto, almoçando. Já perceberam isso? Mas quando você está perto de um desconhecido, parece que tem que puxar um papo, né? É ou não é? Quando você está perto de alguém que você não tem muita intimidade, se fica silêncio, nós chamamos de silêncio constrangedor. É ou não é? Mas perto de Deus, irmãos, pode ficar. Quem sabe você ouve Ele falando para o lugar que Ele quer te levar. Estou acabando já, tá bom? Eu notei aqui, eu já tinha falado, mas as respostas do Senhor são simplesmente inimagináveis. Ele caminha sobre as águas. Estão comigo? Eu estou aqui, o barco está lá. Não tem nenhuma ponte. O que eu faço? Não vou? Não vou alcançar? Isso é para a tua vida, irmãos. Cara, eu estou aqui, mas o barco está lá. E está chovendo. E tem ondas. Eu vou mesmo assim. Ontem eu coloquei esses para orar, preparar a palavra. Eu sempre coloco um fundo musical, um piano. E de repente eu coloquei na hora que eu olhei para a televisão assim, era um marzão movimentando assim, é só a sombra de um homem andando lá no fundo, preto assim, ó. Falei, meu Deus, realmente dá medo. E raio caindo assim, e um homem com a capa assim no fundo e o marzão. Falei, não é que dá medo mesmo? Imagina se fosse real isso aqui. Imagina que aqueles discípulos passaram naquele barquinho lá, viu? Mas este é o caminho que Deus faz. Cara, não tem saída, não tem cura, não tem como pagar. Minha família, cara, não tem como se converter, não tem como consertar a vida mais não. Esse já está todo sequelado. Esse não tem mais jeito. Irmão, se eu me converti, e você também, sei que você não era santo. Se eu me converti e você também, quem não pode se converter? Se já passamos tantas crises em nossas vidas e aqui estamos nós, louvando ao Senhor, qual crise que vai parar a tua casa? Não para, irmãos. Não para. O adorador, ele é imparável. Imparável. Não para. Porque se você for morto por isso, o sangue dos mártires, eles não deixaram de ser semente. Eles só pararam de ser derramados. Então não tem como parar um adorador do Senhor. Não tem, você é imparável. Ninguém pode te parar, irmãos. Porque se te colocar lá no Coliseu, lá na arena, para você ser morto por um leão, mesmo assim, 2000 anos depois, vão estar falando e contando a história do que você fez. Imparável. Imparável. Estão comigo? Amém. Irmãos, existe um nível, eu tenho falado isso em César de Souza, existe um nível de cristianismo, que eu sei que ele está aqui, que o caminho é mais alto. Eu estou buscando ele de uma forma, de não se ofender, de não ofender, não se defender, de não ser roubado. O cristão, ele pode viver uma vida que ele nunca vai ser roubado. Porque se levar as botas dele, ele dá a capa também. Se levar o carro, ele fala, leva a moto também. Se fizer algo mal para a tua casa, isso não seria nada menos do que uma perseguição pelas obras que você tem feito. E somos dignos de sofrer perseguição pelo amor de Cristo. Eu falei que é um nível que está um pouquinho lá em cima.
que eu estou buscando, mas eu sei que é possível viver. Eu sei que é possível viver. O nível, irmãos, onde não há decepção e nem frustração, porque a nossa expectativa é só nele. Amém? Depois ele fala aqui, eu vou passar só para a gente terminar. Depois ele fala no versículo 4, acerca das casas desta cidade e dos palácios reais, que foram demolidos. Daí Deus fala assim que vocês vão entrar para lutar dessa maneira e muitos vão morrer por causa da minha ira, porque vocês têm pecado. Era um povo que estava em rebeldia, em desobediência. E se vocês tentarem defender a causa desta maneira que vocês estão, haverá muitos mortos entre vocês. Porque não é assim que luto as minhas guerras. Quase que eu cantei agora, hein? Quase. E não é assim que você entra numa batalha em minha causa. Essa batalha é por tua causa. A causa é tua. E o caminho, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque o caminho é reto. Se você está vivendo uma vida paralela com a vontade de Deus, não tem garantia não. 1000 cairão desse lado, 10.000 do outro. Repete assim comigo: não adianta buscar soluções humanas sem arrependimento. Amém. Deus, ele sempre veio ao resgate de uma nação arrependida. Muitas vezes você fala, mas Deus não está ouvindo minha oração. Deus só vem em resgate a uma nação arrependida. Tu és minha nação, tu és meu servo Israel. Então, quando ele olha para você, ele enxerga uma nação. E ele não tem resgate sobre a tua vida se não houver arrependimento sobre a tua vida. Cara, um apóstolo amigo meu aí, Luiz Hermínio, não sei se vocês conhecem. Amigo meu que eu assisto ele todo dia. Ele fala assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então muitas vezes a tua oração, a nossa oração, tem sido mais argumento do que arrependimento. Ah, Deus, mas o Senhor sabe na minha vida, o Senhor sabe do meu passado, o Senhor sabe que eu fui abusado, o Senhor sabe que eu tenho problema na perna, o Senhor sabe que eu tenho problema na coluna, o Senhor sabe que meus filhos... Você sabe que os meus pais... Você sabe que os meus vizinhos... O Senhor sabe que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Só um parênteses sobre esta frase. Quando nós falamos que o espírito está preparado, irmãos, estão aqui comigo? Quando o espírito é forte, a carne tem que ser o quê? Fraca. A guerra qual é? Lá de Gálatas, a batalha. Espírito contra a carne. Quando o espírito está preparado, a carne precisa ser fraca mesmo. E agora a carne fraca não é argumentos para cair no pecado. Argumento para cair no pecado é carne forte. Sim ou não? O que Deus estava falando, o espírito está preparado, mas estou cansado. Estou cansado. A carne está fraca. Não tenho vigor. Talvez não tenha vigor para executar. Estão aqui comigo ainda? Amém. Glória a Deus. Mas aí eu quero ler com vocês agora, profetizando sobre a igreja, sobre a tua vida e sobre a tua casa. O versículo 6. Mas eu mesmo levarei a ela saúde e cura. Fala amém. Eu curarei
e lhe manifestarei transbordantes paz e segurança. Fala amém. Mudarei o destino de Judá e de Israel. Presta atenção, se você tomar posse hoje do que Deus está falando sobre a tua vida, o Senhor também está disposto a mudar o teu destino. Opa, mas num simples culto do meio de mês, não é nem congresso para mudar destino, não é nem conferência para mudar destino, não é nem santa ceia, não é nem um pastor renomado. Olha, Junão. Já viu isso? Mas quem não sabe, o meu nome é Luiz Gonzaga da Silva Júnior, filho do Luiz Gonzaga da Silva, pai. Deveria me chamar de Luiz Gonzaga, gente. Gonzaguinha. Tenho o apelido de Junão desde os 13 anos, desde a idade do meu filho, porque eu cresci assim também. Ele tem 13 anos de idade. Não parece. Parece que você tem 10. Neném do papai. Eu mato meu filho qualquer dia. Ou ele me mata, né? Tá treinando agora. Versículo 9. Então esta cidade terá um nome que me trará alegria. Presta atenção nisso, irmãos. Olha o que Deus está liberando nesta manhã. Então esta cidade terá um nome que me trará alegria, louvor e glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem de todo o bem que lhe faço, tremerão espantadas por causa de todo o bem e da paz que lhe dou. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Sabe, nós lemos aqui, incluído em tudo isso que nós lemos, existe aqui também um fundamento da salvação, que é redenção, justificação, regeneração e santificação. O Senhor, Ele liberou uma palavra aqui de alegria, louvor, glória e paz. Repete assim comigo: alegria, louvor, glória e paz. Nós lemos aqui que Deus, Ele fala em meio a uma prisão. Ele está disposto a te colocar em liberdade, a nos colocar em liberdade. Deus, Ele responde a oração, Deus confronta o pecado, Deus cura e restaura o arrependido. E Deus nos torna testemunho às nações. Uau! Sabe, irmãos, qual é a chave para acesso? É fazer o Pix? É trazer o envelope? Não, irmãos, a chave para este acesso é o relacionamento com Ele. Orar, não a fim de que os outros vejam. Porque a gente ora quando precisa orar, né? Deixa eu orar agora, senão vão achar que eu não sou crente. Mas orar a fim de que o Senhor ouça. E a fim de que o Senhor estabeleça em você a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, em sua medida que é recalcada, sacudida e transbordante. Você tem coragem, irmãos, de viver isso? Você tem coragem? O cristianismo sempre foi para corajosos. O reino de Deus sempre foi para corajosos, irmãos. Desde Gideão, mandou voltar para trás aqueles que tinham medo. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador precisa ser muito corajoso. Entregar sua vida para algo que você não vê. Falar com quem não te vê. Ouvir
ouvir um Deus falando, um Deus que não é visível, e o pior de tudo, obedecer. E mais incrível de tudo, dar testemunhos depois da grande obra que Ele fez na sua vida. Isso é uma loucura, irmãos. Eu sempre falo que isso é uma loucura. É loucura, irmãos. O que mais que é loucura? O que mais que pode ser loucura na tua vida? A minha vida passou, eu fui chamado de louco há 3, 4 anos atrás, quando abri mão do meu emprego promissor, no dia que eu fui ofertado uma promoção para ganhar talvez 4 ou 5 vezes do que eu ganhava e umas 7 vezes do que eu ganho hoje. Minha esposa abriu mão do emprego público, concursado. Sabe, loucura são sentar com os meus filhos à mesa e meus filhos falar assim: bora pai, bora, bora. Com todos eles, sentei, conversei, todos eles apontamos. Sabe, sentar com a sua família e falar assim: família, papai está falando assim com o papai. Deus está falando assim comigo. O Samuel tinha 10 anos. Eu não vou falar que ele perguntou, não. Pode? Pode, né? Ah, você não lembra? Então vou te lembrar. Mas vai faltar comida na nossa casa? Porque ele perguntou. Vai faltar comida? Sim ou não, se essa resposta teria que ser pela fé? Sim ou não? Eu falei assim: jamais vai faltar comida na nossa mesa. Jamais. Talvez tenha loucura que você precisa fazer e você está achando que Deus não está respondendo, mas Deus está respondendo. Você está achando que Deus não está falando, mas nós temos facilidade em pegar o espera de Deus, interpretar como não, pegar o não de Deus, interpretar como espera, pegar o sim de Deus, interpretar como uma opção. Nós temos facilidade de ouvir e decidir o que faremos com aquilo que ouvimos. Nós temos facilidades em ouvir e decidirmos e ter opção. Temos facilidade de ouvir, temos facilidade em ouvir e ter opção. Por isso o cristianismo é para corajosos. Por isso o cristianismo são para aqueles que vigiam. Precisamos ser prontos em atendê-los. Vai para uma estrada deserta que eu te enviarei. Sabe o que Felipe fez? Foi correndo. Logo ele levantou-se e depressa caminhou para essa rua. E essa foi a reação dele. Ele levantou-se logo e foi para esta rua chamada deserta. Feche seus olhos por um instante, por favor. Deus, Ele está restaurando destinos aqui hoje. Deus está restaurando casas aqui neste lugar. Deus está levantando testemunho para as nações. Uma vez promessa sobre a sua vida, sempre há uma promessa para a tua vida. O Senhor está restaurando sonhos. E o Senhor está derrubando sonhos. O Senhor está restaurando propósitos. O Senhor está derrubando propósitos. O Senhor está restaurando casas, famílias, promessas. O Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer de se relacionar com você. O Senhor tem prazer em te ouvir e também falar no teu coração.
as tuas orações sempre foram ouvidas. Uma vez Daniel recebeu a visitação do anjo, e o anjo disse assim para ele: desde o primeiro dia em que você orou, eu ouvi as tuas orações. Desde o primeiro dia em que você orou, eu ouvi as tuas orações. O Senhor ouve o teu sussurro, o Senhor ouve o teu choro, o Senhor ouve o teu clamor, o Senhor ouve a tua adoração, o Senhor ouve você dentro do teu quarto, dentro do teu banheiro, dentro do teu carro, lá no teu trabalho. O Senhor não tem problemas em te dar resposta. Acredite, irmãos, está acontecendo aqui neste lugar. Destinos estão sendo restaurados nesta manhã aqui neste lugar, pelo simples fato de você ouvir e obedecer a voz do Senhor, de uma oração que você fez e talvez já havia esquecido que tinha feito. Receba isso para a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudi-lo, por favor? Obrigado. Sabe, pode acender. Talvez muitos aqui já estão vivendo orações que fizeram, já estão vivendo respostas de oração. Muitos aqui já estão vivendo orações que nem se lembraram que tinham feito. E assim como muitos hoje aqui estão dando graças a Deus, porque Deus não ouviu uma oração de 5 e 10 anos atrás. Sabe, isso é uma confiança total em Deus. Talvez seja graças a Deus que Deus não me ouviu aquela oração para aquele caminho que eu iria tomar. Foi livramento. Na verdade, Deus ouviu e livrou, não é verdade? E hoje eu vivo uma resposta de oração. Hoje, para fortificar a sua fé, hoje estou eu e minha casa servindo no altar do Senhor. Eu e minha casa, os meus 3 filhos. Quantos filhos? Eu e os meus 3 filhos, minha nora, meus pais, minhas irmãs. Sabe o que é isso? Isso é quando você canta assim, ó. Eu encontrei o meu tesouro. É saber que você encontrou. Fala, cara, realmente 80, 90% das minhas orações não faz sentido quando eu olho o tesouro que eu encontrei. 90% das minhas orações não faz sentido quando eu olho e canto uma canção como essa. Falo, Deus, o tesouro eu já encontrei. A bênção já alcançou minha casa, já alcançou minha vida. Daí 90% das minhas orações caem por terra. Irmãos, isso é muito tempo de oração, que muitas vezes não alcançou lugar nenhum. Mas, quando Deus tem essa capacidade de abrir os nossos olhos, assim, numa casa de adoração, que os teus olhos também possam ser abertos. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém? Amém? Quem? É a Mari? A Mari. Sei como é, Mari. Sei, você encontrou seu tesouro, Mari. Aleluia. Amém, gente. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, que a gente viva essa realidade mesmo desse relacionamento com o Senhor, onde sim, as nossas orações podem ser atendidas, e também onde não, as nossas orações podem não ser atendidas, mas que a gente
esteja nesse lugar de confiança absoluta, não é? De que Ele cuida de nós, de que Ele nos ama e de que Ele nos amadurece nessa relação, não é? Então, Deus abençoe você. Dá um abração aí na pessoa que está do seu lado. Deseja para ela uma boa semana, cheia da presença do Senhor, cheio de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Abraça quem você não conhece, quem não é da sua família. Um ótimo domingo. A gente se vê terça nos nossos grupos de casa. E domingo que vem aqui, se Deus quiser. Deus abençoe.